Shalom, shalom, povo de Deus, graça e paz. Você está no treinamento Imersão, onde nós estamos falando a respeito de alguns princípios do reino e princípios do ministério de avivamento Rema, aquilo que nós praticamos, que faz parte da nossa visão, da nossa missão e dos nossos valores. Até o momento nós tivemos 9 aulas, constituídas da seguinte forma. Primeiro, nós vemos os fundamentos, conhecemos o Ministério Rema, o propósito do ministério e as crenças do ministério. Depois nós tivemos o módulo Identidade do Reino, falamos sobre o princípio da honra, as finanças do reino, sobre lealdade e constância. Depois nós falamos sobre alinhando a vida ao reino, falamos sobre a lei da autoridade, a vida familiar, emocional, física, vida financeira e espiritual. E agora nós entramos no último módulo, que é a diaconia do reino, onde nós vamos falar sobre servos do reino, despenseiros do reino e embaixadores do reino. Esta é a primeira aula do quarto módulo chamado Diaconia do Reino, aula 1, Servos do Reino. Vamos iniciar lendo Salmo 115, 16, onde diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Nós entendemos a partir da palavra de Deus que a terra é um reino e também uma colônia do reino dos céus. O reino é de Deus e ele tem origem nos céus, ou seja, ele tem origem em Deus, mas Deus estabeleceu ou quis povoar a terra, ele criou a terra para ser uma colônia, uma extensão do seu reino. Portanto, toda colônia, que é uma extensão do reino, também é um reino. Portanto, eu considero que a terra é um reino, onde Deus estabeleceu os teus servos, onde Deus estabeleceu o homem para governar sobre a terra. Conforme Gênesis capítulo 1, 28, Deus estabeleceu o homem na terra para dominar e governar sobre ela. Das 5 bênçãos que Deus liberou sobre Adão, que são frutificar, multiplicar e encher a terra, as 2 últimas é sujeitar e dominar. Está relacionada a domínio, a governo. Portanto, Deus estabeleceu o homem no princípio para governar, para dominar sobre a terra. Mas governar implica servir e cuidar. Governar não é apenas exercer uma posição de autoridade, apenas mandando, apenas dando ordem. Quem governa está numa posição de serviço, está numa posição de cuidado. Observe um governador do estado. Ele está numa posição de serviço. Ele precisa servir a população. Ele precisa cuidar do estado. Então, ele vai servir a população, dando proteção, segurança, trabalhando na educação, na saúde e em todas as áreas que for preciso. O objetivo do governador, que está numa posição de autoridade, não é mandar, mas é servir, é cuidar de um povo, no caso, o estado a qual ele governa. Assim, quando Deus colocou Adão sobre a terra, Deus estava colocando também o cuidado, o serviço sobre ele, para que ele pudesse cuidar e zelar por aquele ambiente a qual ele estava habitando. Da mesma forma, Deus nos constituiu com autoridade no seu reino. Então, todos nós somos filhos de Deus e filhos de autoridade. Mas exercer a autoridade, como nós temos dito, está relacionado a cuidar, a zelar, a servir. Portanto, Deus nos estabeleceu para servir no reino, governando e cuidando das coisas do reino. Exercer a autoridade está relacionado a servir, está relacionado a cuidar, a zelar. Por isso que em Salmo 115, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Para quê? Para exercer a autoridade, ou seja, para servir, para cuidar, para zelar. Observe que Deus colocou Adão no jardim para cuidar do jardim, para zelar pelo jardim. Esse era o plano de Deus. Toda pessoa que está numa posição de autoridade, ela deve ser a que mais serve,
Por isso Jesus, na sua posição de autoridade, foi o que mais serviu e o que mais deu exemplo de servir. Servir é o nosso primeiro trabalho no reino de Deus. Por isso, diaconia do reino, nós fomos chamados para ser servos do reino de Deus. Os servos do reino estão alinhados ao projeto do reino, ou seja, os servos não trabalham para si mesmos, mas trabalham para o avanço do reino. Não tem nenhum servo em um reino que faz as coisas por conta própria, que faz as coisas por si, mas ele submete-se a uma autoridade. Então ele está ali para servir. No nosso caso, nós fomos colocados dentro do reino de Deus para servir ao projeto do reino, que neste caso é expandir, ganhar almas para Cristo. Então nós servimos ao projeto do reino quando nós estamos na missão do reino, ganhando almas, fazendo discípulos para o reino de Deus. A palavra servo em hebraico é eved. Da palavra eved surgiu a palavra avodá, que normalmente nas Bíblias é traduzido como adoração, adorador. Eved está ligado a trabalho, a serviço, a propósito, a missão. Observe a tribo de Levi. Eles tinham um trabalho no tabernáculo. Eles exerciam um serviço, exerciam um propósito, uma missão. Independente se ele estava tocando um instrumento musical ou se ele estava batendo uma estaca, cada um daquela tribo estava adorando a Deus. E eles adoravam a Deus quando eles estavam dentro do propósito. Nós adoramos a Deus quando nós estamos dentro do nosso propósito e servindo conforme Deus nos chamou para servir. Por isso, o Eved também é um adorador. Ele adora a Deus quando ele serve, porque ele está dentro do propósito que Deus estabeleceu para ele. Vamos ao exemplo do jogo de xadrez. Cada peça do xadrez fica no seu devido lugar. No xadrez, você sabe, existem os peões, existe a torre, existe o cavalo, existe o bispo, existe a rainha e o rei. E cada peça fica no seu devido lugar. Você não pode trocar de lugar as peças. Cada peça se movimenta de forma específica. O cavalo, ele se movimenta em formato de L. O bispo se movimenta na diagonal. O peão, ele se movimenta andando uma casa na diagonal. Cada peça se movimenta de forma específica. O rei só anda uma casa. A rainha anda quantas casas quiser para qualquer lado que quiser. Isso significa que Deus estabeleceu no seu reino cada um de nós para exercermos algo específico no reino, onde cada um estaremos em um lugar, fazendo uma missão diferente, mas está dentro de um propósito coletivo. Todo jogo de xadrez, ele gira em torno do rei, em servir ao rei. Então os peões precisam proteger o rei, o cavalo protege o rei, o bispo protege o rei, a torre protege o rei, a rainha protege o rei. Todos estão em torno do rei para proteger o rei. Assim somos nós no reino de Deus. Tudo gira em torno do rei que se chama Jesus Cristo. E toda missão, propósito, objetivo, planos que fazemos tem que estar alinhado à vontade do rei. Vejamos Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Observe que o profeta Isaías, ele profetiza a respeito de Jesus Cristo, o Messias, que viria como um servo. Jesus é o servo por excelência do reino, que trouxe a justiça e a lei do reino sobre as nossas vidas.
Assim como Jesus, ele exerceu o serviço no reino, sendo rei. Quem somos nós para não servirmos, para não exercermos o nosso serviço, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Vejamos Isaías 42, 6, 7. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Observe que a missão do servo, no caso de Jesus Cristo, ela estava relacionada a algumas ações que ele deveria praticar. A primeira delas, a missão do servo é libertar. A segunda, abrir os olhos dos cegos. A terceira, tirar da prisão os presos. E a quarta, iluminar os que estão em trevas. Da mesma forma, retirar aqueles que estão em trevas e trazer para o reino da luz. É isso que Jesus fez. Então, Jesus andou nesta terra durante 3 anos e meio, curando, libertando, gerando vida, trazendo libertação de cativeiro, trazendo uma vida saudável para aqueles que estavam fisicamente comprometidos, trazendo uma libertação da alma, curando as feridas das pessoas e também pregando o evangelho do arrependimento, retirando as pessoas do reino das trevas e transportando para o reino de luz. Essa foi a missão do servo. Se essa foi a missão de Jesus, essa também é a nossa missão como servos do reino. Observe Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Através dos textos que nós lemos, nós vemos as características do servo de Jesus Cristo. Veja bem, Jesus foi ungido para anunciar boas novas, ou seja, pregar o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Jesus foi ungido para restaurar os contritos, ou seja, levar ao arrependimento, restaurar os contritos de coração, levar ao arrependimento. Onde ele ia, ele pregava o evangelho do reino, chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus foi ungido para proclamar liberdade aos presos, ou seja, declarar libertação. Quando ele encontrava uma pessoa possessa de demônios, ele expulsava os demônios. Ele repreendia aquele espírito imundo da vida daquela pessoa. Então ele libertava aquela pessoa daquele cativeiro espiritual. Jesus foi ungido para proclamar a abertura de prisão aos presos, ou seja, abrir as prisões e declarar liberdade. Jesus foi ungido para anunciar o tempo da graça e do juízo de Deus. E Jesus foi ungido para consolar todos os tristes. Observe que a unção que estava sobre Jesus como servo, ela produzia em Jesus algumas ações. Curava, libertava, pregava o evangelho do arrependimento e salvava todos aqueles a qual chegavam a ele. E para finalizarmos a missão do servo Jesus Cristo, ele passou para os seus servos, a igreja. Portanto, assim como Jesus foi o servo de Deus por excelência, hoje também nós somos chamados para ser servos do reino de Deus. Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele veio a esta terra, ele veio trazer o ensino do reino. Então ele libertou as pessoas de seus cativeiros, curou os enfermos e ele fez discípulos para que pudesse dar continuidade ao chamado do reino. Assim como ele fez discípulos, então ele também nos mandou fazer discípulos. Por isso ele disse, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas essas coisas. Observe, a nossa missão também está diretamente ligada à missão de Jesus Cristo. Assim como ele formou discípulos para pregar o evangelho do reino, nós também fomos chamados para formar discípulos para pregar o evangelho do reino. E estaremos servindo ao reino de Deus quando estivermos cumprindo
a missão de Jesus Cristo. E em Marcos capítulo 16, 15 ao 20, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Assim como a missão de Jesus foi pregar o evangelho, nós também temos como missão, como servos do reino, a pregação do evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Assim como Jesus, o servo do reino por excelência, ele curava os enfermos, libertava os cativos, assim também a mesma unção está sobre nós. Por isso ele diz: se vocês crerem em meu nome, vocês vão falar novas línguas, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos. Nós também temos a missão de Jesus Cristo de levar o evangelho completo às pessoas. E Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra ser testemunha significa gerar evidências. Por onde os discípulos passavam, eles geravam evidências do reino, porque eles pregavam arrependimento, curavam os enfermos e expulsavam os demônios. Esta mesma unção, essa mesma autoridade está sobre nós. Assim como Jesus é o servo por excelência do reino, nós também fomos chamados para servir o reino. E nós servimos o reino quando nós fazemos a missão do reino, que é pregar o evangelho de Jesus Cristo, levando cura, libertação e salvação a todos que precisam. Amém? Deus abençoe a tua vida. Nos encontramos na próxima aula, em nome de Jesus.